que a chuva deu uma tréguazinha, né? A previsão hoje era chover. Mais forte, né? E à noite não choveu muito, não. Madrugada. Mas vamos lá. Bom dia aí. Sofrimentos humanos, origens e causas. Vamos lá. O que é que caracteriza a aflição? Origens e causas do sofrimento humano, sob a ótica do espiritismo, né? Então, a aflição é tribulação que se caracteriza, isso aqui é uma definição do dicionário de Ruais, por profundo sofrimento, persistente sentimento de dor física ou moral. Isso é apenas uma definição de aflição. É um sofrimento profundo e persistente, digamos assim, e que nos deixa aflitos. Na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, né? Aí eu fico pensando que mas não queria agora não essa oportunidade, deixa para depois, né? Vamos adiar mais um tiquinho, né? Então, quando o olhar se expande, a gente acaba entendendo que o mertiolate arde, no meu tempo ardia, no nosso, né? O tempo da gente que o mertiolate ardia. Até hoje não arde mais, né? Até a ardência do mertiolate tiraram, né? A gente está alisando muito os meninos, né? Então, no meu tempo, mertiolate ardia, mas a gente sabe por que arde. Porque está ajudando a ficar bom, né? Então, a dor é esse refrigério, a aflição, entendida desta forma, pode ser considerada uma oportunidade de reajuste, de retificação, de reparo, de crescimento, de melhoria, digamos assim, né? Sendo necessárias compreendê-las e saber aproveitá-las, como preciosa lição, conforme asseverou Jesus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, é a perspectiva do Cristo, do olhar mais amplo, do olhar mais adiante, né? Porque a grande contribuição de nossa doutrina espírita é nos trazer essa perspectiva da espiritualidade, do reino dos céus, que Jesus já veio asseverar, já veio explicar, já veio dizer como era, digamos assim. E a nossa grande perspectiva é acreditar nisso, é vivenciar isso, digamos assim. Porque se eu estou olhando uma vida material, berço, túmulo, se eu estou olhando uma perspectiva da família humana, se eu estou olhando a perspectiva desse recorte de tempo que eu estou vivendo aqui e agora, a tendência é eu me angustiar mais, me afligir mais, me revoltar mais, não aceitar determinadas coisas, porque muita coisa a gente faz, não é justo. A conta não fecha, digamos assim, né? Porque eu estou quieto na minha casa, no Rio Grande do Sul, e vem um enchente e leva tudo. De onde vem essa dívida? As causas atuais, né? Também, né? Também. Reajuste, resgate, tudo isso, né? Oportunidade de resgate. Às vezes o resgate é mais pesado do que o reajuste, né? O reajuste é dá uma corrigidazinha aqui no prumo, digamos assim, né? O resgate não, eu estou pagando o que eu devo, o que eu estou devendo. Veja, é uma tendência digamos assim, né? Mas aí você diz, não, é muita gente que está no pacote, né? Aí são os flagelos destruidores, é um bocado de coisa que está neste pacote. Se a gente olhar do ponto de vista da matéria, puxa a vida, né? Se a gente olhar do ponto de vista da perspectiva da existência espiritual, a coisa lá na frente se resolve, digamos assim, né? Então é por isso que Jesus diz: felizes os aflitos, porque serão consolados. Então Jesus, quando dá essa perspectiva, ele amplia, ele joga lá para frente, digamos assim, né? O homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Ou seja, ninguém faz para não pagar. Ninguém pense que vai fazer escondido, debaixo da cama, debaixo do lençol. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer. Não. Diante dos homens é possível a gente enganar, a gente infringir durante algum tempo, né? Mas diante das leis de Deus, não. É por isso que no Evangelho diz: ninguém passa
até que seja cumprido o último ceitil. Se você não pagar até o último ceitil, ninguém passa incólume, né? Agora, a misericórdia de Deus é tão grande que é considerada a possibilidade da capacidade de pagamento que você tem. A lei é tão grande, é tão magnânima, é tão soberana, é tão solidária, fraterna, que é como se fosse um balcão de negociação que você chega e diz: você quer pagar? Quero. Você tem quanto? Você tem quanto para pagar? Senão eu tenho 100. Sim, mas a sua dívida é 1.000. Como é que você vai pagar 1.000 com 100? Não posso. Tá bom, então volte, trabalhe mais, se credencie, vá juntar mais, e quando você tiver condições, você volta para negociar. Digamos assim, é um balcão de negociação, né, mais fraterno, mais flexível. Dificuldade atual. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. A gente, quando estava no período da terra, expiações e provas, a gente tinha um período que o balcão de negociação ia estar aberto durante muito tempo, milênios. Se eu quisesse ficar parado, eu mergulhava, ficava mais denso, ao bel prazer, sem me preocupar com nada, sem ter responsabilidade com nada. Chega um ponto que diz: ó, o trem vai sair da estação. A gente está embarcando para outras paragens. E o passageiro, para estar embarcado aqui, tem que apresentar o bilhete. E o bilhete é a sua capacidade de evoluir. É o seu perispírito menos materializado. É a sua capacidade de amar, porque meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se você não tiver esse pré-requisito, meu irmão, me desculpe, mas você pega o próximo trem, que vai ter outro trem saindo da estação, porque o Pai é amor. Mas eu não tenho mais tempo para te oferecer. Eu estou te dando as últimas oportunidades. Tu tem aí a oportunidade de voltar, de discutir, de melhorar a perspectiva. Saia de onde você está, saia do ponto A e vá para o ponto B. Veja o que você vai conseguir evoluir para poder ver se você segue viagem, digamos assim, né? Então, essa é a questão do que a gente está vivendo hoje. É por isso que as almas dizem: os portões estão abertos, como me disse ontem à noite um espírito na reunião. O portão está aberto. Eu passei muito tempo aqui nessa escuridão permanente, mas hoje o portão está aberto. Hoje o portão está aberto. Eu consigo sair, e quem estava aqui, que eu ouvi os gritos, os horrores, os sofrimentos, as dores, eu não ouço mais. Porque os portões estão abertos. Digamos assim, as barreiras que existiam entre uma perspectiva. É uma grande faxina. É uma grande faxina. Quando você quer limpar uma casa, você abre as portas do porão para que a luz penetre, para que a água chegue, para que o sabão atinja, para que cheguem faxineiros com balde, com perspectiva. O que está chegando são espíritos missionários que estão indo lá resgatar. E nessa faxina, digamos assim, uns vão querer, outros não. E relutam. É isso que está sendo feito, uma batalha do bem contra o mal em todos os planos. E o que a gente faz e o que a gente vê é isso. O que a gente está assistindo em muitas das nossas reuniões desse trabalho são estas almas que estão sendo trazidas para tentativas de esclarecimento. Tentativas. Ninguém está dizendo que conseguiu êxito, não. É tentativa. Porque muitos saem às risadas e são afastados, digamos assim. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está numa reunião, chegam notícias de amigos, de parentes que têm filhos com 18, 20 anos, que estão querendo sair de casa para ir agredir o Cristo na igreja, quebrar tudo, que Jesus é um embrombeiro, é um enrolão, com as notícias que a gente assiste de que uma legião de espíritos estão aí atacando o Cristo e todos aqueles que sintonizam com eles. Então, o que a gente está vivendo hoje é essa batalha. É por isso que o psiquismo coletivo está adoentado. Dentro de casa, na rua, no trabalho. É por isso que a gente diz: por favor, se puder evitar uma contenda, evite.
Se puder amanhecer o dia fazendo sua prece, se harmonizando com a natureza, faça. Se puder terminar o dia da mesma maneira, por favor. Antes de dormir, se coloque à disposição. Ou seja, é um esforço do momento presente, de todos aqueles que compreendem algo maior. Não é apenas é uma não, não é. É uma coisa mais ampla, da gente estar encarnado nos dias atuais. E qual é o papel do cristão em tudo isso? É servir ao Cristo. E como é que a gente serve ao Cristo? Primeiro, aonde você estiver. Porque você não foi colocado ali gratuitamente, né? Nem toda a família que você tem compreende as coisas como você compreende. Às vezes o marido, a esposa, o filho, o irmão, o pai, a mãe, o primo, não compreende a coisa da mesma forma. Então, muitas vezes você está ali, não que você seja melhor do que ninguém, mas você tem uma visão mais ampliada das coisas, porque você tem essa responsabilidade, digamos assim, né? Ou seja, por tanto errar, você já recebeu isso agora. Disse, bicho, tu não tem jeito não, eu agora vou te explicar. Mas vou desenhar para tu entender aqui, né? A lei é essa aqui. Você entendeu? Então, a gente está tendo esse privilégio. Não de novo, não é porque a gente é melhor ou é a raça escolhida. Não é isso. Nós somos os repetentes, mas somos os trabalhadores da última hora, que foram convocados para essa tarefa. E qual é seu papel? O espiritismo não é consolador? O espírita também tem que consolar. Então, o papel da gente não é assustar. O papel da gente é dizer que é natural. Por que é natural? Quando a gente amplia a visão, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter angústia, a gente não pode se apavorar. Tem hora que a gente fica assim. Tem hora que a gente fica assim, porque a gente é vacilante. A gente ainda está distante de ser. Então, a aflição faz parte do panorama da viagem que nós estamos fazendo. Faz parte. A aflição é a revolta. Faz parte. A dificuldade, a dor. Eu estou passando ainda por um mar, por um rio poluído. Ainda não é de água pura. Então, eu querer que o rio esteja puro, ele estará, mas não agora. Lembra daquele filme Gladiador, né? Que tem o Morenão, que é gladiador, que o cara fazia, você vai desencarnar, ele fazia, Noriete, não ainda, né? Ele está dizendo, não ainda. Então, tudo isso vai acontecer. Não ainda. Porque a gente está a caminho. Não agora. Não ainda, mas eu estou a caminho. E esta perspectiva de saber que melhorará nos acalma, nos acerena, não é isso? E que ninguém escapa da lei, do mecanismo da lei. Então, não há como a gente se revoltar com Deus ou com Jesus, porque isso, porque aquilo são as leis. A gente está respondendo por algo que a gente fez. Né? Não tem como escapar, né? E essa resposta, ela nem sempre é consequência de uma ação de muitas encarnações atrás. Ela pode ser consequência do que eu fiz hoje de manhã. É uma lei. Se eu agredir, vai voltar, digamos assim, né? O homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura. Dependem da vontade que tenha de praticar o bem. A gente pode permanecer no estágio X ou pode mudar. É o que nos dizia Emmanuel. Ninguém pode voltar atrás e mudar o começo, né? E refazer o que foi feito. Mas você pode mudar agora e mudar o fim, né? Então, você não adianta mais eu olhar para trás e ficar aquilo que a gente estava estudando ontem no nosso lado. André Luiz, a mãe dele disse aí, isso para lá, passou, para cá, para frente. Não esqueça, né? Abstenha-se de estar lembrando de tudo isso. Ou então, volte a se lembrar quando você tiver capacidade de lembrar com amor. Porque às vezes a gente não tem capacidade de lembrar com amor. A gente às vezes não tem capacidade de lembrar com perdão.
A gente, às vezes, lembra das faltas, das dificuldades, dos pendores que passamos com rancor, com raiva, com ódio, com maledicência, com vontade de pegar e ir lá. Não. Quando você não estiver ainda preparado para lembrar disso, não olhe. Não olhe, deixe um tempo, né? Quando você tiver capacidade de sublimar, você vai lá e olhe. Mas olhe com outro olhar. É um olhar de perdão, é um olhar de superação, é um olhar de entendimento, de acalentar, de acolhimento. Esse é um olhar para voltar e olhar. E dizer, puxa vida, que bom que eu passei por isso. Que bom que eu cresci aqui. Mas esse olhar, muitas vezes, a gente não está preparado. E a gente ouve isso toda hora. Aí eu não tenho condições de fazer um negócio desse. Está doido que eu não vou olhar? E é assim. As pessoas não têm a capacidade de olhar para quem te agrediu com um olhar de ternura. Não tem. Né? Mas qual é a diferença, então, entre perdão e indulgência? Rapaz, tu é cheio de pegadinha, né? Mas cheio de... Indulgência é um contexto, né? Estou falando, em certas épocas da humanidade, a indulgência era até vendida. As indulgências, né? É verdade. Qual é a diferença entre perdão e indulgência? Veja, eu não acredito, digamos assim, o ato de perdoar, ele é como a Adelaide está dizendo, é uma ação. Eu perdoei você dessa dívida, né? A indulgência é como se você tivesse um estado, digamos assim, de mais clemência, de mais tolerância, de mais preparo para conviver com isso. As indulgências era a condição de você conviver, digamos assim. O perdão, se não está esquecido, deixa isso para lá. Eu creio que é isso, né? Mas a gente pode aprofundar mais esse assunto aí, se quiser complementar alguma coisa aí. É o PIB, perdão das ofensas, indulgência para as ações, benemerência. É o PIB, perdão, indulgência e benevolência. PIB, perdão, indulgência e benevolência para com todos. É isso mesmo. Paciência, tolerância, perdão e amor. Aí depois, se não der certo, não conseguiu, aí vai. A indulgência Existe uma hierarquia. E a indulgência também é a capacidade de você entender a incapacidade do outro. Não focar nas imperfeições do outro. Você está sendo indulgente com a pessoa que cometeu um erro. Ele cometeu um erro por quê? Porque ele não podia cometer um acerto. Ele não estava preparado ainda. Então, sede indulgentes com o próximo, digamos assim. Porque o espírita tem, digamos assim, a obrigação de compreender isso mais que os outros. Porque a gente conhece uma escala espírita. A gente tem gente que está mais na frente, tem gente que está mais atrás. Então, ser indulgente é reconhecer a escala. É reconhecer a escala. Agora, quem está mais na frente tem a obrigação de compreender quem está mais atrás. Essa é a indulgência, digamos assim. Esse estado de você perceber o contexto, digamos assim, né? É só, com base na pergunta 625 dos Espíritos, Não é só Jesus. Jesus é o governador do planeta Terra. E junto a Jesus, ele tem uma pleiade de espíritos da esfera crística. Ele apenas é o governador. Apenas não, ele é o governador. Mas dentre os que atingiram aquele patamar, ele foi escolhido pelo Senhor Supremo do Universo. Mas existem outros espíritos eleitos, como Sócrates, como Buda, como Zaratustra, que são ministros do Cristo. São almas nobres. Sócrates, condenado a tomar cicuta, a esposa dele chega para ele e faz: Sócrates, não é justo. Aí eles falam: mas tu queria que fosse? Isso é indulgência. Essa capacidade de Sócrates reconhecer que não poderia ser justo, vindo daquelas pessoas. E a esposa dele, Xantipa, nome lindo, podem batizar uma neta ou uma filha desse nome. Xantipa disse: mas Sócrates, eles vão te matar. Aí ele diz: mas eles também vão morrer. Ou seja, é a percepção
de uma visão ampliada, digamos assim. Ele tinha essa compreensão naquele tempo, 600 anos antes de Cristo. Né? Então, ele já era uma alma que estava nessa escala, digamos assim. Né? Então, é claro que Jesus é a personificação da perfeição, tanto é que durante tanto tempo a gente chama ele de Deus, porque ele é o representante de Deus diante de todos nós. Ele é a alma mais nobre que está entre nós, é o guia e modelo. Mas isso não quer dizer que não tenham outros. Provavelmente hoje Jesus deve ter continuado evoluindo, porque está evoluindo, dando conta de sua tarefa, atingindo outros degraus. O espírito que é governador de Júpiter é um espírito numa hierarquia superior ao Cristo, porque Júpiter é um planeta mais evoluído que a Terra. Então é natural que o governador de Júpiter seja um espírito mais evoluído. É natural. É natural que Jesus se credencie para ser o governador de Júpiter. O espírito que é governador do sistema solar é um espírito mais evoluído. Ou seja, a perspectiva vai se ampliando, digamos assim, né? A gente sai do nosso bairrismo, a gente sai da nossa cidade e vai chegando no estado, no país, na nação, no orbe, no sistema, na galáxia, no universo, em Deus. Aí a gente vai ampliando o nosso olhar, digamos assim, né? Mas a gente sair da primeira tela é importante, né? A aflição pode ser representada por simples mal-estar, traduzido na forma de dor ou sofrimento, até intensa preocupação real ou fictícia, física ou moral, causada por algo que pode, inclusive, pôr em risco a própria existência. O grau de aceitação da aflição varia conforme o estágio evolutivo da pessoa. É o que a gente está conversando aqui. Quanto mais avançada for a minha capacidade de compreensão, maior, digamos assim, a aceitação da aflição. Eu estou aceitando que eu estou com o pé doendo porque eu sou gordo. Então, eu não tenho que me revoltar porque eu sou isso, aquilo, outro. Você compreende o estágio em que você está. Digamos assim, eu estou passando por isto nesta encarnação porque eu tenho necessidades de reajustes ou de reparação com estas almas que estão ao meu lado. Você passa a ter uma condição de compreender, ao invés de reclamar. Por que essa criatura está do meu lado? Rapaz, tanta casa para o camarada nascer, ele nasceu do meu lado aqui. Ele não podia ter nascido no outro. Por que eu estou passando por isso? Porque você pediu. Porque vocês combinaram. Porque é necessário para a alma de vocês. Aí você diz, mas ele está provocando muito mais do que eu. Sim, quem tem mais dá mais. É simples assim. Quem é que tem mais na bagagem para dar? Dá mais. Ah, não vou conseguir não. Tá bom, renuncie. Agora saiba que é da lei que ninguém passará sem que tenha sido quitado o último centil. Acabou. A menos que ele lhe perdoe, você não vai passar. Então, é o mecanismo da lei. Então, aproveite para pagar as suas contas enquanto estás a caminho com ele. Vocês já ouviram falar isso aí? Não. E quem foi que disse? Essa parábola é a nossa consciência. Quem foi que disse isso a vocês? Ensinou isso a vocês? Zé Carlos de Lucas. Não. Foi Jesus de Nazaré que disse, quando você tiver uma conta para ajustar com seu irmão, deixe de lado a oferenda e vá primeiro acertar a conta com seu irmão. Enquanto estás a caminho com ele. O que é estar a caminho com ele? É estar encarnado junto. Fica aí. O que é estar a caminho com ele? É estar encarnado junto. Quanto tempo demorou para tu combinar que ia reencarnar com teu filho, com tua esposa? Quanto tempo vocês conseguiram montar o plano
para dizer, a gente vai nascer tal dia, vou nascer assim, eu vou te conhecer assim, eu vou te conhecer assado. Aí a gente vai superar, tu não vai gostar muito de mim porque a gente já é meio assim, mas eu vou superar e eu vou vencer. E depois vai chegar os filhos que a gente é comprometido com eles. E aí a gente vai aceitar, a gente vai pegar numa mão, o outro pega na outra, e a gente vai caminhar. Quanto tempo demorou para você botar no papel o planejamento encarnatório? Algum tempo. Quantas intercessões não houveram para que você conseguisse constituir esse planejamento? Mas não é isso. Quanto tempo você passou montando isso? Aí você também sabia que quando chegasse aqui, as facilidades, os desafios, as provações aconteceriam. Alguém que não queria que vocês se reencontrassem, alguém que queria você, que queria ele, que queria aquele outro, vai tentar no meio do caminho. E às vezes você não consegue vencer ao mundo e cai. E infelizmente é a maioria. É só a gente olhar o capítulo 12, 13 de Missionários da Luz, o planejamento encarnatório e a reencarnação de Sigismundo. A gente não é completista, porque a gente não dá conta do que a gente planejou. É simples assim. Né? Então, a justiça da aflição está diretamente proporcionada a isso. Então, se tiver a caminho com ele, aproveita para resolver logo. Aproveite agora. Porque depois eu não quero mais não, deixa para depois. Né? A história de Silas, né? É a história de Silas. A história de Silas é mais ou menos por aí. Acho que é ação e reação. Que Silas é um mentor de André Luiz, que ele diz André Luiz que está passando por uma situação semelhante. Aí André Luiz fala, puxa vida, Silas, você que já está aí. Ele fala, não, mas nem sempre eu fui assim. Eu já reencarnei outras vezes, mas isso que eu fiz foi uma encarnação lá atrás, mas eu preciso resgatar. Nesta encarnação, eu era filho único de um casal. Meu pai era rico, minha mãe me cuidava com muito carinho e com muito zelo, só que minha mãe morreu cedo. E eu fiquei como filho único, como herdeiro. Meu pai, jovem, casou de novo. Eu fiquei enciumado, estudava medicina, me tornei médico, fiquei enciumado porque papai se casou com uma moça da minha idade. E eu ia dividir minha herança com ela. Eu tanto fiz que, como conheci os conhecimentos da medicina, dos medicamentos, eu envenenei a mulher. E ela acabou morrendo. E eu fiquei gozando do prestígio de voltar a ser o rei da casa. Meu pai ficou tão deprimido com essa situação que acabou se matando também. Então, eu, diante dessa história, fiquei tão, digamos assim, encabisbaixo, fiquei assim, tão angustiado com essa situação de que não fiz nada, que acabei me matando também. Então, de uma coisa que eu provoquei, criei o drama. E desde então eu preciso resgatar essa história. Minha mãe topa eu ser novamente filho dela. Meu pai eu já convenci, mas a mulher eu não encontro. A minha madrasta eu não encontro para poder refazer uma história. Aí André Luiz pergunta, sim, mas nesse mundo espiritual não é possível que não tenha um GPS, um Google, para perguntar onde é que ela está. Tem, mas faz parte da minha prova ter que encontrá-la, ter que convencê-la, ter que superar. Faz parte da minha prova. Então, gente, eu estou apenas citando esse exemplo, que a doutrina espírita nos explica, para a gente ver que é verdade. Não é brincadeira. Então, enquanto estamos a caminho com ele, não se comprometa mais. Não faça isso, pelo amor de Deus. Agora, não, rapaz, não faço não. Vai dar problema depois. Né? Então, a aflição muitas vezes decorre dessa falta de compreensão do mecanismo da lei. Né? Existem, porém, aflições
que podem produzir maiores desarmonias, como as que provocam depressões ou são indutivas de atitudes extremas, como o do suicídio. Entretanto, tudo está mais ou menos relacionado às disposições íntimas de cada um, à musculatura espiritual, né? Há indivíduos que revelam grande resistência ao sofrimento, não se subjugando a eles. Outros já se desestruturam perante as menores dificuldades. O Espiritismo considera, entretanto, que as aflições são, em geral, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Isso aqui a gente já estudou, sendo necessário compreendê-las e aproveitá-las. Pondera a respeito do Espírito Camilo Alves, cada criatura traz em si traiçoeira região de ciladas e armadilhas. Ao atravessá-la sob justo impositivo da evolução, vê onde pisas, como te exprimes e pensas. A aflição, na essência, é reflexo intangível do mal forjado pela criatura que a experimenta. Ou seja, nós trazemos dentro de cada um de nós essa responsabilidade, passado e presente, estão dentro de nós. E o nosso futuro a gente vai construindo a cada dia, né? O futuro de paz do amanhã, ele vai decorrer do esforço de hoje. Não tem como você querer plantar um amanhã sereno e pacífico se você não semear hoje. Não tem como você fugir disso, né? E nem tem como você fugir do que você já semeou, que a gente não sabe mais, graças a Deus, né? Mas eu posso ter semeado coisas. Ah, mas Edmundo não faz mal a ninguém, porque ele está passando por isso. E tu sabe foi onde foi que ele saiu da... Tu conhece a história? Não conhece, meu amigo. Não conhece. Rapaz, fulano não merecia isso. Não é justo. Fulano está passando por um negócio daquele, ele não merecia. Sim, amigo. Olhando por aqui, mas mande 10 centímetros a mais, 15. Eita! Né? A gente não vai escapar da lei de Deus. E é uma coisa muito, muito lógica, é tudo natural. Se Deus é amor, opa, uma aguinha, né? Não é? É uma coisa muito lógica. Se Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Ele é que comanda a história, ele tem as leis, Jesus executa. Como é que você pode, obrigado, meu irmão, como é que você pode imaginar que este Pai de amor, de justiça, de bondade, queira o seu mal? Como é que pode passar pela sua cabeça que ele quer seu mal? Ele não quer seu mal. Ele quer seu bem. Então, às vezes, a aflição, a dificuldade de hoje é o passaporte para o alívio de amanhã. Para você se superar, digamos assim, né? Então, a gente não pode duvidar disso, né? Por causa da hora, eu vou falar aqui rapidamente da origem do sofrimento humano. O sofrimento humano tem origem nos autos cometidos pelo espírito do passado, em outras encarnações ou na existência atual. É o que a gente está conversando aqui. A origem é essa. Eu respondo pelo que eu fiz hoje e pelo que está feito. Não tem como eu escapar. É resultado da própria imperfeição humana. Sofrimento é consequência inelutável da incompreensão dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Se eu me alimentar mal, vai ter consequência no meu corpo. Se eu sair da lei de Deus, a lei de amor, vai ter consequência no meu espírito. São dificuldades morais, digamos assim, né? É importante avaliar de forma mais reflexiva para onde estamos caminhando, que escolhas estamos realizando e que resultados elas podem produzir. A gente não já sabe o que é? A gente não já sabe o que é que está fazendo aqui? A gente não já sabe que, dependendo do que a gente fizer, para onde a gente vai? Então, é importante a gente avaliar de forma mais reflexiva como estamos caminhando e cuidado com as suas escolhas. É o tal do livre-arbítrio.
Cuidado com as suas escolhas, porque a sua escolha de hoje ela vai acarretar a dificuldade de amanhã. É aquela história. Tem determinadas coisas que é um caminhar, é uma evolução. Aí você chega assim e faz: eu posso fazer isso? Posso. Eu devo? Talvez não. Se eu fizer, quais são as consequências? Né? E essa consequência, eu tenho condições de suportar, de vencer? Ou seja, essa capacidade de refletir antes de agir é que muitas vezes nos falta. Muitas vezes nós agimos impulsivamente. E quando a gente vê, já entrou. Já está feito. Às vezes, numa contenda e numa discussão. Analise o que você vai dizer. Analise o que você vai dizer. Porque na hora do rompante, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece, não. Aí 15 dias depois, o cabo ainda tá com a cara feia pro teu lado, assim. Aí tu fala: mas o que foi que eu fiz? Não fiz nada, você já esqueceu. Mas o que você disse foi lá no pontozinho que o cara não conseguiu superar, digamos assim, né? Então, é importante a gente estar refletindo do que é que pode fazer. Nossas escolhas, né? A gente não dá mais para caminhar por determinados lugares que a gente caminhava, porque a gente já conhece o Cristo. Quando a gente conhece o Cristo, tem que mudar a nossa perspectiva. Jesus não faria o que eu estou fazendo. Ele, no meu lugar, não faria. Aí você tem uma grande saída. Mas eu não sou Jesus. Você freia, né? Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas a última vez, né? A última vez, né? A última vez. É. É um processo de transformação, digamos assim, né? Se a gente não está conseguindo mais ter o reflexo do mal, é uma grande virtude. Se essa coisa ainda está em luta dentro da gente, é o processo de construção. É o processo. Agora, faz parte da nossa imperfeição essa luta. É o homem velho brigando com o homem novo. E nós estamos muito distantes do arcanjo. Está muito longe. Está muito longe. A gente é muito pequenininho. É. Mas é bom a gente ter uma referenciazinha para subir o sarrafo. Só para subir o sarrafo. Hein? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu tentei, né? Eu fiz a minha parte, sei o quê. Veja, agora, às vezes a gente é muito indulgente com as nossas faltas e não indulgente com a falta dos outros, né? A gente, às vezes, é muito tolerante. Ah, não, eu realmente não podia fazer diferente. Podia fazer diferente. Não fez porque não quis, mas podia. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência e ser honesto com a gente mesmo. Eu errei porque errei mesmo, porque eu sou safado, eu ainda não sou gente boa. Eu sou mal menos, eu sou um projeto, eu ainda não estou acabado, digamos assim. Né? Então, essa perspectiva e essa lealdade consigo mesmo, Paulo tinha. Porque ele tinha consciência que, infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que faço. Ele tinha essa consciência. Porque ele sabia dessa fraqueza que muitas vezes ele se flagrava. Né? E uma coisa é eu estar aqui falando da boca para fora. Outra coisa é da boca para dentro. O que é que eu faço na minha intimidade? O que é que eu penso?
na minha intimidade? Como é que eu reajo na minha intimidade? Sem ninguém estar vendo. Sem ninguém estar vendo. Fulano é um santo, é? Diante de Deus. Eu estou aqui transparente. Quem quiser que veja. Do ponto de vista espiritual, é a capacidade que você tem. Oi? Eu posso continuar, então, fazendo as minhas... Pode. Você está aqui para isso e eu também, né? Quero dizer a você que eu não vou deixar de você do irmão. Sim. Porque vocês são, né? Já que estamos falando de aflitos. Não é o nome do estádio? Não quero cobrar crescendo. Diga aí. Não, É isso? eu quero a vossa indulgência. Não. Você escolhe. Tá escolhendo torcer, vai sofrer mais, né? Olha, brincadeiras à parte, o esporte, o futebol, essas coisas aqui, essas coisas provavelmente não são coisas porque tudo que divide não pode ser, digamos assim, celestial. Não pode. A gente não pode querer dividir a humanidade em castas, digamos assim. Isso é coisa dos humanos, das tribos, digamos. A gente ainda está vinculado a isso. Infelizmente, você vê como a gente ainda está vinculado a isso, né? A gente vê essas torcidas organizadas, Carlos. Isso é uma seita que remonta às tribos bárbaras. De você usar o matulão de guerra da sua tribo e vai para cima do outro, que é meu inimigo. Sou inimigo, eu sou adversário, num esporte, digamos assim, né? Mas o cara enxerga o outro como um inimigo mortal. Isso é o quê? A personificação de algo que ficou para muito tempo atrás, na barbárie. Não sei se está sendo muito perto, mas para dizer comigo, por isso, por que o lugar chama aflito? Hein? Sei não. Eu não sei porque é aflito, não. Não sei. Parece que tinha uma história de aflição, de alguma batalha, alguma coisa, sei não. Algum hospital, uma maternidade, alguma coisa desse tipo, sei não. Mas, por certo, tem uma nomenclatura compatível, né? O sofrimento humano é antigo e acompanha o homem desde suas origens. No começo de sua caminhada evolutiva, a partir do momento em que começou a se desviar das leis divinas. Desviou, sofre. Saiu do trilho, sofre, né? As vicissitudes são de duas espécies, uma na causa da presente e outra fora, né? Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Escolhas, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Então, é isso aí. As escolhas vão moldando o caminhar. Deixa eu sair da frente para tu. Vamos lá. O homem sempre sofre as consequências de sua falta. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. A gente já viu isso aqui, né? E todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também tem que ser justa. Não tem como escapar. Deus é justo, Deus é amor. Não pode ser diferente, digamos assim, né? Vamos mais aqui. Há angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos propriamente ditos. Então, às vezes, o sofrimento moral ele é muito mais agudizante do que o sofrimento físico. Uma dor moral é algo pesado, que a gente vê muitos espíritos nas reuniões mediúnicas sofrendo esses males, né? A dor moral.
É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo das colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. É indispensável, é inegável que a gente vai passar pelo nosso inverno. Nós estamos passando pelo nosso inverno. E a gente, nesse inverno, vai usar as provisões do que a gente já tem, do que a gente adquiriu. É a musculatura que eu me preparei para enfrentar. Né? Quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e amargura, certo, não vos será proibido chorar. Não é proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecer a divina companhia do Senhor Jesus. Pode chorar. Não esqueça quem lhe acompanha. Não perca essa referência jamais, né? Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não recebam o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? A gente está vendo aí os ataques, né? Com ele. Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não ouvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhes a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. O meu mantra hoje, em todo o texto que eu escrevo e que eu digo, com ele, por ele e para ele. É meu mantra. Então, é imprescindível tomar-lhes a sublime companhia e prosseguir-lhe avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. É com ele, por ele, para ele. Acabou. A gente está aqui para isso, não tem outro guia melhor, digamos assim, né? A gente pode até escolher os guias humanos. Vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Né? Mas, consequências do sofrimento humano. O sofrimento está diretamente relacionado às escolhas que o espírito fez ao longo de sua jornada evolutiva. Ponto. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Então, é a lei. É as consequências. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma infração da sua lei, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Não tem como a gente escapar, né? O sofrimento pode ser perfeitamente suportável, até mesmo ter sido deliberadamente escolhido pelo espírito, que já possui certo nível de entendimento. Aí eu vou suportar. Eu tenho condições de suportar. A gente já adquiriu o capital espiritual para quitar as nossas dívidas, né? Então, estamos habilitados. Vamos para frente. E eu vou concluir aqui. As almas fortes que trazem um caráter temperado nas lutas não se deixam abater ou não se declaram vencidas pelas aflições que sofrem. Então, está preparado, tem o arcabouço. Não, eu estou aqui, eu estou ciente. Hein? Mas o cara está preparado. Bora, pode vir. Pode vir que eu estou aqui, apostos, digamos assim. São muitos não, mas existem. Existem muitas almas corajosas, preparadas para seguir adiante, na infantaria dos tempos, digamos assim. Né? São aqueles que seguem adiante, que carregam o seu grupo, digamos assim, né? Diante das lutas existenciais, não se deixa arrastar pelo torvelinho do sofrimento, mas fogem das inquietações que geram perturbações destrutivas. Como lidar com a imperfeição? Como proceder para erradicá-la? Como conviver com as ações intempestivas, próprias e alheias, que causam sofrimento? Como administrar conflitos íntimos que nos impelem a realização de ações infelizes?
decorrente das tendências inferiores que ainda possuímos. Como não se vincular a mentes enfermiças que nos rodeiam? As amizades, né? Aquelas escolhas que a gente... São mentes enfermiças que nos rodeiam. A resposta a esta e outras indagações guarda relação com a força da vontade e do esforço desenvolvido por cada indivíduo em superar as suas dificuldades. Não resta dúvida, porém, que a solução definitiva está no trabalho incansável no bem, que transforma o ser para melhor. Então, de novo, são as escolhas. Você pode ser perseverante no bem que você tem para fazer. Força de vontade. Não é uma coisa simples da noite para o dia, mas é um exercício, né? Neste sentido, Emmanuel nos convida à seguinte reflexão: que somos espíritos endividados perante a lei, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução da Terra, não parece dúvida. Todo mundo é endividado, né? Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. A gente tem que parar com esse negócio de, ai meu Deus, ai mimimi, dói aqui, dói ali. Não. Tudo bem que a gente tem direito de sofrer, de chorar, mas passe logo. O cara fica repetindo aquilo ali. Daqui a pouco quem ajuda não quer mais não. Rapaz, toda vez que eu chego ali, o cara tá aquele negócio ali. Sai daí, rapaz. Sai daí. É aquela história do cachorro que tá chorando, latindo no posto. Vocês já sabem dessa história? Tem um cachorro, o cara chega no posto de gasolina para abastecer o carro e tem um cachorro. Ei, chorando. Aí o cara se incomoda com aquilo, vira pro bombeiro e fala, rapaz, que é isso? Se não é aquele cachorro que todo dia fica ali chorando. Por que ele está chorando? Porque ele está deitado em cima do prego. Deitado em cima do prego, ele fica ali. Por que ele não sai daí? Senão, porque a dor que ele está sentindo é só para chorar. Não é ainda suficiente para ele levantar e sair. Então, às vezes, tem gente que fica deitado em cima do prego só remoendo. Levanta-te e anda. Não vira o disco. Não vira o disco. Né? Então você tem que saia, meu amigo. E a pessoa fica, não, meus obsessores, não, minhas dores, não, meus problemas. Meu o quê, rapaz? Tu não tem obsessor, tu não tem dor, não. Tu tem amor, tu tem luz, tu tem paz, tu tem caminho, tu tem serenidade. Tu não é... A posse do mal não é sua. Não fique se apoderando daquela coisa, que aquilo só é aquele... Ah, não, meu sofrimento. Você fica nutrindo aquele sofrimento para poder ser coitadinho. Autocondenação. Né? Você fica ali. Aí você liga para a pessoa e diz, não, você não sabe como eu tô. Sei como você tá. Já virou o disco, amigo? Vamos virar o disco, né? Vamos sair dessa... Acaba enche o saco. Não, amigo, não quer mais não. Deixa ele para lá, deixa ele sofrer. Não quer sair, rapaz. Só fica ali sentado em cima do prego. Se levante de cima do prego, rapaz. Saia. Não evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação. Diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente a atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Ok, gente? Para concluir, por último, vale destacar que o sofrimento não é um inimigo como se acredita, é um companheiro que não sabe mentir. Não sabe mentir. É um companheiro. Ele está ali, presente, cobrando de você o que você fez. Ele não é um inimigo, é seu companheiro que não mente. Sei. Não adianta, né?
Temos nele a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando eles se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a decomposição moral, ele, com seu aguilhão, os faz retornar o verdadeiro caminho. A dor traz de volta, traz para casa, né? As dores são capazes de produzir frutos excelentes de experiência e compreensão. São processos reparadores visando ao reajustamento da criatura nos seus desvios, transvios no curso de sua evolução. Não é isso, gente? Esse aí é o caminho do sofrimento, da aflição. Lei do mérito. A gente se acha merecedor de muita coisa boa, né? Eu não merecia sofrer, né? Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incessar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que demarcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante foi exilado, Leonardo da Vinci semi-paralítico, Colombo em desvalimento, Fernão de Magalhães trucidado, Galileu escarnecido, Lutero perseguido, Calvino endividado, Vicente de Paulo paupérrimo, Spinoza indigente, Lavoisier guilhotinado, Beethoven surdo, Posa em penúria extrema, Braille tuberculoso, Lincoln assassinado, Courrier esmagado sob as rodas de um carro, Gandhi varado a tiros, Gabriela Mistral cancerosa. E se os gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções, toda glória tem preço. É a lei do mérito de que ninguém escapa. Se estamos achando que estamos sofrendo demais, Jesus foi crucificado. Não é isso? Então, não tem boquinha. Vamos para frente, né? Os aflitos classificam-se em variadas expressões. Temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Há quem se torture por não conseguir vingar-se. Existem os que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico ou espiritual. Aparecem aqueles que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. Surgem muitos em lágrimas de inveja e despeito, à frente dos vizinhos interessados na execução, na educação e na melhoria da vida. Há quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera em desfavor da ordem que lhes assegura as vantagens da disciplina. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles próprios improvisaram. Há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida, e por isso nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima da estatuária. Acautela-te se conservas alguma aflição particular. A angústia, muitas vezes, pode ser anticâmara do desequilíbrio. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, a maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos, e então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Está aí Emmanuel nos brindando a explicação do bem-aventurados os aflitos, não é isso? A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos, assim como o artista se vale da pedra, a fim de burilar a obra-prima da estatuária. Ok, meus irmãos? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente compreenda bem o privilégio de conhecer os mecanismos das leis de Deus e bem dizermos o sofrimento que nos alerta para os maus caminhos que porventura tenhamos escolhido ou hoje, ou ontem, ou anteontem, né?
Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.